A civilização grega desenvolveu-se a partir de 800 a.C. e viveu o seu auge no chamado período clássico, entre 500 e 300 AC. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. No YouTube. A civilização grega teve seu desenvolvimento entre 800 e 140 a.C. Entre as civilizações europeias nascidas na antiguidade, a civilização grega foi aquela que legou ao mundo ocidental elementos essenciais para sua constituição. Foi na Grécia Antiga que apareceram, por exemplo, a concepção democrática de governo, na cidade de Atenas, e o processo de racionalização, da busca pelo logos, pela razão, da realidade com o método filosófico, em cidades como Mileto e Samos. A medicina ocidental também tem suas bases nos métodos dos gregos Hipócrates e Galeno. O primeiro passo para compreender a civilização grega é saber como eles próprios se compreendiam. Para tanto, faz-se necessário saber que os gregos não viviam em um país, em um estado-nação, tal como hoje, mas em cidades-estados independentes. O conjunto dessas cidades-estado formava a Hélade, e os gregos eram conhecidos como helenos. As cidades-estado eram conhecidas como poleis, plural de polis, palavra da qual deriva o termo política. O período de formação da polis grega é conhecido como período arcaico e compreende uma extensão de 2 séculos, indo de 800 a 500 a.C. Antes desse período, houve outros 2, que serviram de base para o florescimento das principais cidades gregas, período pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C., e o período homérico, de 1100 a 800 a.C. No primeiro, prevaleceram na região banhada pelo mar Egeu as civilizações micênica e minoica, essa última desenvolveu-se na ilha de Creta. Já no período homérico, houve a formação dos genos, isto é, dos clãs familiares que seriam a base para o surgimento das poleis. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! As principais cidades formadas na Hélade foram Atenas, Esparta e Tebas. Os povos que formaram essas cidades vieram de migrações do norte da Europa e eram chamados de povos indo-europeus. Os principais povos indo-europeus eram aqueus, dórios, jônios e órios. Cada cidade possuía características próprias, desde a forma de governo até o padrão militar. O que as unificava eram os aspectos culturais, como a língua, cujo alfabeto foi desenvolvido no período arcaico. A partir de 500 a.C., teve início o período clássico, caracterizado por ser a fase do desenvolvimento do sistema filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles, do teatro, com grandes dramaturgos, como Eurípides, Sófocles e Aristófanes, das chamadas guerras médicas, ou guerras greco-persas, travadas contra os persas, e da rivalidade entre Atenas e Esparta com a formação das ligas do Peloponeso e de Delos, cujo desfecho foi a Guerra do Peloponeso. Esse último evento, terminado em 338 a.C., ocasionou a hegemonia da Macedônia sobre as cidades gregas, hegemonia essa que se transformou em um império comandado por Alexandre, o Grande. O Império de Alexandre ocupou uma vasta extensão, indo do sul da Europa à Índia, e levando consigo as bases da cultura grega. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. A expansão da cultura grega pelo mundo ficou conhecida como helenismo. O período helenístico foi o último período da Grécia Antiga e ocorreu de 338 a 146 a.C., época em que a civilização romana começou a se tornar hegemônica.